Olá, olá a todas e todos. Agora sim, hein? Estamos começando o nosso Conversa Ria, quarto episódio do nosso Conversa Ria. E bem especial porque vai ser com a nossa querida escritora, excelente escritora, Cidinha da Silva. Eu vou chamá-la daqui a pouco para a gente conversar. E tem uns avisos que depois dessa gravação vai ter o Ian Oviedo, mais uma vez vai indicar um livro. Nós vamos postar logo depois desse bate-papo. O Ian Oviedo vai conversar vai indicar um livro. E esse nosso papo com a Cidinha vai estar no IGTV e também no canal da Ria Livraria no YouTube, beleza? Então, fiquem atentos aí. Vou aqui esperar um pouco e vou chamar a nossa querida Cidinha, que vai ser nossa grande entrevistada de hoje. Só aguardando aqui. Cidinha entrar. Aí, a Cidinha já entrou, vou chamar. Aguardando. Aguardando ela entrar. Bem-vindas e bem-vindos, bem-vindes. Cidinha, Oi, querido. bom. Tudo bom não, né? Porque sempre quando a gente fala tudo bom, nesse momento que a gente está vivendo, a gente pode até falar que realmente não está. Cidinha, obrigado pelo convite, viu? Por participar dessa live. Você está conseguindo me Alegria. ouvir direito? Está conseguindo me ouvir Tô te direito ouvindo agora? bem. Tô te ouvindo, sim. Bem-vinda ao Conversa Ria, esse programa que eu apresento aí já é o quarto episódio contigo, que é uma honra. Obrigado por você aceitar o convite. Fico feliz e com saudade, tô muito de saudade de você, dos nossos encontros, nos nossos Também. papos. E, Cidinha, eu quero com muita licença sua, uma permissão, claro, sua, de a gente começar nesse nosso programa, se você puder, é claro, com imensa licença, você lê um texto muito relevante, muito importante que você escreveu e publicou essa semana, ou semana passada, referente a dois atos criminosos que aconteceram aqui no Brasil e nos Estados Unidos e que tomaram proporções necessárias no mundo, que é o caso do assassinato do João Pedro, no Rio, e Uhum, o George Floyd nos Estados Unidos, em Minnesota, uhum. né? E eu queria que você escreveu esse conto, esse texto. Eu gostaria de saber se você gostaria de ler ele para a gente começar esse nosso Conversa Ria. Posso, leio sim. Tá aqui. João Pedro e George Floyd. Eles têm compulsão e gozo pelo jorro do nosso sangue. Eles não nos deixam respirar, quebram nosso pescoço e se regozijam com nossa dor. Eles atiram em nossos meninos rendidos dentro de casa, pelas costas. Eles fazem publicidade do genocídio como mecanismo de controle, de domesticação dos corpos negros alvo. Eles nos matam por prazer e sadismo, investidos da condição de heróis exterminadores do inimigo gestado nos porões de seu imaginário branco, podre e encurralado. Nós emudecemos. O abate tem mesmo essa função. É diuturno, imparável, incansável e disparado de todas as direções em nossa direção. Nós portamos um alfange para incisões precisas e profundas, uma cabaça com ervas para cuidar da úlcera, punhados de pólvora e sabedoria para fazer fogo, para explodir em fogo esse mundo que nos aniquila. Nós somos búfalos, uma manada de búfalos. Nós temos a força que faz o leão chorar e o esmaga, feito barata. Cidinha, quando eu li esse texto, me impactou muito, eu fui às lágrimas. Eu não imagino porque não é o meu lugar de fala, não é a minha posição, mas como foi escrever esse texto? Onde você encontrou forças para escrever esse texto tão poderoso e tão necessário para esse momento?
Jorge, sinceramente, eu não sei. Eu tenho sido é, convocada, né, a falar sobre a pandemia, sobre a quarentena, e não há outra coisa a falar senão das mortes, né? Então, tem sido difícil. Às vezes eu travo, tem trabalhos para entregar que estão atrasados, porque é muito difícil, é muito difícil, inclusive, falar disso com uma certa normalidade, né? Deixa eu ver se eu me explico. A coisa ela está tão comum, tão disseminada, tão do nosso cotidiano, que ela acaba adquirindo uma certa normalidade. E isso é absolutamente inumano, né? Porque são mortes evitáveis, as mortes que estão acontecendo pela pandemia no Brasil, né? E paralelamente a isso, quer dizer, na verdade, como uma outra faceta do genocídio da população negra no Brasil, né? A pandemia ela tem atingido as pessoas empobrecidas, as pessoas negras, as pessoas sem acesso à informação, cuidados básicos de higiene, as pessoas que precisam estar nas ruas, as pessoas que estão na frente, na linha de frente, na área da saúde. E as pessoas negras, em especial, continuam sendo mortas, né, pelo Estado, e agora mais ainda pelo descaso, pelo abandono, mas continuam sendo mortas por tiros, né? Pessoas morrendo porque sabem que não serão atendidas nos hospitais ou que morrerão sozinhas nos hospitais, daí preferem ficar em casa, têm medo. Isso está acontecendo muito nas favelas, né? Sim, Então, sim. é muito difícil. Esses dias eu escrevi uma coisa, respondendo a uma entrevista, eu publiquei 2 textos a convite do Instituto, atendendo a um convite do Instituto Moreira Salles, 2 crônicas, e depois me fizeram algumas perguntas. E aí me perguntavam, né, uma dessas perguntas, como é escrever na quarentena. De um modo geral, escrever é uma coisa que me dá alegria. E há algumas semanas eu não sei o que é ter alegria escrevendo, né? Mas escrever continua sendo uma das minhas formas principais de de criar infinitos, né? Então, para sobreviver à quarentena, a quarentena e a pandemia, a gente continua escrevendo. E muito obrigado por você ter lido esse texto tão poderoso, tão potente e necessário. Eu acho que é fundamental para o momento que a gente está vivendo escutar cada vez mais e refletir muito através dos textos, através dos debates. Eu queria deixar aqui que vocês, o pessoal que está presente, muito obrigado. Podem fazer perguntas. A revista afirmativa é de Salvador, uma moçada Hum, muito interessante de lá, que eu que é, reconheci ali agora. acabou de entrar. O E vocês podem fazer Marcelinho pergunta à já entrou vontade. também. A Karine Souza está separando, ela vai mandar para mim. Ela mandou um beijo para você, Cidinha Karine também. Outro beijo para ela, Karine, das E Mulheres vamos Negras na Biblioteca. um ótimo projeto, né? Excelente projeto. Sim, já tive a alegria de participar. E muito bom. Eu estive lá quando você participou, estava lá. Sim, me lembro, me lembro. Você e seu professor de Isso, Jorge São Valentim. Carlos, né? Isso, Jorge Valentim é de São Carlos. Bom, quero te apresentar aqui para o pessoal que a Cidinha da Silva graduou-se em História, quer dizer, ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, graduou-se em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela presidiu o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, a gente vai falar um pouco sobre ele durante a conversa também. E fundou também o Instituto Kwanzaa, que promove ações de educação, ações afirmativas e articulação comunitária com a população negra.
Cidinha publicou 17 livros, distribuídos pelos gêneros de crônica, conto, ensaio, dramaturgia infantil e juvenil. Um Exu em Nova York, o primeiro livro de contos dela, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, merecidamente. E ela tem publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. E os livros da Cidinha estão todos à venda e disponíveis no site da Kwanza Produções, que é www.kwanzaproduções, sem um acento, .com.br. Cidinha, para começar assim nosso papo, queria que você falasse assim como foi o começo, as origens, quais foram os seus primeiros livros, a referência, o primeiro desejo de escrever, sair da leitura e começar a escrever. Como foi esse começo da Cidinha da Silva? Olha, o desejo de começar a escrever veio da infância, assim, quando eu descobri os cronistas mineiros, né? Descobri Drummond, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. Quando descobri essa tríade, eu devia ter uns 10 anos, eu tive vontade de criar minhas próprias histórias, né? Por isso eu Uhum. tenho também uma relação tão estreita e afetiva com a crônica, né? Então foi aí, foi nesse momento. E eu exercitava esse desejo de escrever, de produzir, de criar minhas histórias nas redações escolares, que sempre tinham um certo destaque, eu ganhava aqueles concursozinhos de escola, tirava as notas totais, né? Quando eu fiz vestibular, das 2 vezes que eu fiz vestibular, uma vez eu perdi meio ponto na prova de redação e outra vez eu perdi 1 ponto. Né? E Valia 20, então eu tirei 19 numa e 19,5 noutra. Né? E, então era isso, eu exercitava dessa forma. Mais ou menos quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu conheci alguns eu escrevi umas poesias também, umas bobagens, assim, parece Gostava de nem mostrar? Gostava de mostrar ou mostrava, deixava na mas gaveta? não mostrava, tudo Uhum. ridículo, besta, assim. E então eu escrevi, era muito mais um desejo de expressão, de comunicação com o mundo, né? Do que propriamente texto que tivesse qualquer tipo de qualidade. Eu não digo nem literário, não tinha qualidade nenhuma. Mas então fazia isso. E aí, com os 16, 17 anos, eu conheci pessoas. é, eu conheci pessoas que faziam os seus livros, né, vendiam em bares, não sei o quê. E eu olhava aquele mundo e pensava assim, era todo mundo muito duro, né? As pessoas não tinham dinheiro nem para pegar um ônibus e tal. Eu olhava aquilo e eu pensava, poxa, mas não quero isso para minha vida, não. Era a referência de arte que eu tinha, de gente que produzia arte, era aquela, né? Aham. Eu pensava, pô, eu não quero isso para minha vida, não. Eu falei, melhor estudar, né? Aí fui fazer vestibular, essas coisas. Quando você entra para a universidade, você acaba tendo uma demanda que é muito específica, né? Um funil de interesses, né? Então, eu que lia muito, parei, né, de ler quando eu mudei de curso, porque eu fazia um curso da área de biomédicas. Numa tarde, eu estudava na Biblioteca Central da UFMG, numa tarde, a biblioteca era um espaço muito agradável, muito bom para estudar. Eu tinha umas cabines, né? Eu ficava, né, nessa. Tem um rapaz perguntando aí insistentemente qual é a pauta da live. A pauta da É, live é a Cidinha da Silva, nossa grande escritora, querida escritora, está falando do seu começo na escrita, na leitura. É a grande Cidinha da Silva, grande escritora. Essa é a pauta do Conversa Ria. E vamos deixar ela falar, vou deixar ela falar. então, talvez ele fique mais tranquilo agora. Então, eu passava, né, pelos corredores da biblioteca, assim, pelas estantes,
E eu parei numa das estantes e vi que tinha muita coisa ali, de ciências exatas, de biomédicas, e não tinha praticamente nada de literatura. Mas nesse dia eu achei uma prateleirazinha de livros. E eu Hum, me esqueci de estudar. Eu estava estudando bioquímica e eu me esqueci de estudar e fiquei olhando aqueles livros. Naquele momento eu decidi mudar de curso. Eu falei, não, eu estou no lugar errado. E aí eu fiquei em dúvida entre fazer vestibular para letras e para história. E aí eu achei que eu precisava de mais conhecimento, então fui fazer, né? Fiz vestibular para história, aí passei e tal. E no outro ano comecei a fazer o curso. Então, aí eu fiquei esses anos fazendo a graduação, depois vim viver em São Paulo, pouco depois de me formar. E nesse tempo todo eu diminuí muito o meu ritmo de leitura e não escrevi também. E uhum. voltei a escrever em 2004, 2005. Eu publicava crônicas num jornal eletrônico e tal. E chegou um determinado momento que as pessoas começaram a me perguntar: quando é que a gente vai ter um livro? Quando é que a gente vai ter um livro e tal? E eu resolvi organizar aqueles textos, compor um livro. Eu tinha conhecido o Marcelino, que está por aí. Tá aí, Eu o tinha Marcelo tá aí conhecido, na live. eu tinha conhecido o Marcelino na casa de duas amigas e eu procurei por ele, perguntei se ele podia olhar aquele conjunto de textos, me dizer alguma coisa, e ele, de maneira muito generosa, ele olhou e a gente se encontrou para um café e ele me disse: Você tem um livro aqui. E aí, quando ele disse isso, eu tomei coragem mesmo, eu já queria publicar, como a maioria das pessoas, publiquei o primeiro livro com os meus recursos e tal. Então foi assim. Isso foi em 2006 e de lá para cá eu publiquei outros tantos. Que é o livro é o Cada Tridente em Seu Lugar. Isso, cada tridente em seu lugar. E você falou que precisava, estava na dúvida entre letras e história. E Isso, precisava, e foi para a história. é. E eu fiz letras e mais me atrapalhou na minha escrita depois, letras, um pouco, porque é muito falado na crítica, né? E um pouco que me atrapalhou no desenvolvimento narrativo. O que a história, o curso de história, ou mesmo o seu conhecimento na área de história, contribuiu para a elaboração dos seus textos, Cidinha? Desde crônica, contos, infanto juvenil, as peças também. Olha, eu acho que é mais um lugar assim de um certo conhecimento especializado, né? Tem um gosto pela pesquisa que eu desenvolvi durante a graduação e que me ajuda em várias coisas, né? Algumas, algumas, cada tridente em seu quadrado. Que livro será esse? É, É é, o Marquinhos, é o Marquinhos. Um beijo, Marquinhos. cada tridente em seu lugar, se for o meu livro. E então, qual era a pergunta mesmo? O que que a A história história, a me história. ajudou, né? Uhum. Mas não mais do que outros campos, né, de conhecimento que vem, por exemplo, das tradições afro-brasileiras, do futebol. Hoje, por exemplo, eu tive a alegria de ler uma entrevista do Rinaldo. Você não viu que você é muito novo, você não viu o Não, mas eu Rinaldo sei. jogar. O Reinaldo Grande, Só o rei do Atlético, pô. Você é atleticano, né? exatamente. Já fui Eu, e mais, eu, mas eu vi essa entrevista do Reinaldo, é excelente, excelente a entrevista do pois Reinaldo. é. E o Reinaldo é um cara que foi muito importante para a minha formação política, né? Porque eu conheci os Panteras Negras com o gesto do Reinaldo comemorando os gols, que ele fazia assim, né? Sim. Ele fazia assim. Então, eu tinha 9, 10 anos, né? E a alegria da gente ir aos domingos, ao réu, querido, a alegria da gente aos domingos era ver
o Reinaldo jogar, né? Então, assim, eu gosto tanto, nunca vi o Reinaldo, só vi o Reinaldo pela TV, né? Porque lá em casa a gente não. Depois, mais tarde, meus irmãos iam ao campo. Mas meu pai não tinha esse hábito de ir ao campo de futebol, né? Você ia, Cidinha? E Você ia com seus irmãos também? não, não. Eu só fui a um campo de futebol para ver o Michael Jackson. Ah, E quando ele ótimo. veio a São Paulo, no Pacaembu, Aham, daí eu fui lá. Mas jogo não. Eu sempre tive um certo pavor assim daquele mundo entendi. de gente, né? Mas o Reinaldo, então, era ver. Eu tive uma vez a possibilidade de conhecer o Reinaldo, de uma pessoa que o conhece e tal, sabendo. Ela falou: não, eu te apresento, meu pai é amigo dele. Eu não conseguia, bicho. Eu tinha medo de, sei lá, desmaiar, ficar emocionada demais, porque o cara, ele é mesmo. É muito importante na minha vida, Reinaldo. E, Então, um cara como ele aportou tanto na minha vida quanto a universidade. assim como você falou que conheceu os Panteras Negras pelo gesto que o Reinaldo fazia Isso, nos gols que ele fazia nos jogos, né? sim, E você também coloca muito do futebol nas crônicas, né? é. Eu queria saber de ti também, que essa transição, como eu falei, que você já passou por vários gêneros, os tais gêneros que muita gente coloca, esse rótulo, né, na Uhum. literatura, que é o contos, crônicas, livros infantos juvenis, poesia também, né, Cidinha? E Uhum. eu queria saber, assim, que faz essa transição para você? Isso aqui é crônica, isso aqui vai virar conto? Como que você desenvolve essa narrativa, essa construção da forma para você? A gente até já conversou isso uma vez, né, Jorge? Eu trabalho muito em função dos livros que eu estou fazendo, né? Então, quando eu fiz o Exu, por exemplo, que eu tinha definido que ia fazer um livro Uhum. de contos, tem uma pergunta até do Marcelino aí que É, eu acabou de falar perdi. do Se Exu. depois você pudesse A Karine me falar. mandou aqui. A Karine me mandou Tá. aqui. O Marcelino falou assim: Cidinha, como Exu, como o Exu foi parar nas esquinas de Nova York? Ou ele Aham, sempre esteve em Cruz, aí ele coloca o USA, em Cruza de lá. aham, tá, beleza. Então, já falo disso. Quando eu fiz o Exu, eu defini, né, que eu queria escrever um livro de contos. Eu já tinha 8 livros de crônicas. Eu tinha uma amiga que me dizia assim: Cidinha, faz um livro de contos. E eu entendi que o que ela estava dizendo é: para você ser levada mais a sério, faça um livro de contos. E aí eu Uhum. decidi que eu ia fazer, estava escrevendo. E tem vários textos muito bons que nasceram enquanto eu estava escrevendo esse livro, mas que não são contos, são crônicas, né? E como é que eu diferencio o conto da crônica? Para mim, no conto, embora tenha aquilo lá do Mar de Andrade, que o texto é o que o autor quiser que ele seja, Sim. mas eu acho que tem muita forçação de barra, assim, muita coisa que é crônica que as pessoas dizem que é conto. Eu, particularmente, não gosto, não curto isso. Então, um conto, para mim, ele tem personagens que são muito bem definidos. Na crônica, você pode ter personagens ou não, esses personagens podem ser frouxos quando eles existem, eles podem só passar por ali, eles não têm que marcar. No meu entendimento do conto, eles têm que marcar, né? E os contos, eles não entregam tudo. E na crônica você pode entregar ou não. A crônica às vezes tem uma pegada que é mais jornalística, e aí Sim. nesses casos, às vezes precisa de uma certa pesquisa, né? Senão às vezes você escrever loucamente sobre um tema que está acontecendo, você pode correr o risco de criar fake news, né? Ou de criar uma versão descomprometida, desligada de um sentido ético, que é alguma coisa que me orienta sempre no que eu escrevo, né? E
Então, é dessa forma. Como eu trabalho muito em... A Lira, querida, saudade. Como eu trabalho muito em função de... Lira é filha do grande Marco Ribas, Lira Ribas. Ah, que Querida, a gente lindo. fez um Bem-vinda, Lira. trabalho muito bonito juntas em Belo Horizonte, no FAN, no Festival de Arte Negra do ano passado. Uhum. Então, como eu trabalho muito em função dos livros, né, eu vou delineando assim. Às vezes eu estou escrevendo uma crônica e, e eu percebo que tem uma pegada ali para um conto. Eu posso não publicar naquele momento e deixar para um outro livro, né? Os livros infanto-juvenis, a mesma coisa. Tem alguns elementos que são importantes para mim, né? Como nos textos que eu escrevo, o ritmo, a música é algo que me orienta muito sempre. Então, Uhum. eu leio os textos em voz alta e o texto precisa ter ritmo, né? Excelente, Ritmo é uma excelente. coisa que eu busco muito. Outra coisa que eu busco muito na prosa é a poesia. Eu me sinto muito confortável em brincar com a poesia na prosa, né? Com relação à pergunta do Marcelino, o Sim. Exu está lá, os Exus estão lá, nas esquinas de Nova York, de Chicago, de Porto Príncipe, de Havana, de Santiago, de Salvador, na Baixada Fluminense, na Zona Leste, aqui em São Paulo, na Zona Sul também, na Oeste também, na Norte também. É a gente olhar com olhos de ver e, e contar as histórias, né? Mas eu não levei para lá, não. Eu vi por lá mesmo, eles estão lá. Eu vi uma. Eu até separei aqui, até peço licença para você se eu posso ler, que tá no Homem Azul do Vontade. Deserto, Sim, que é um livro que que eu adoro. vamos dizer assim, que o narrador, a narradora, ela fala assim sobre a questão da crônica, que a gente estava falando sobre crônica, Né? sobre contos, essa coisa do gênero, sabe? Sim, E é no texto que se chama Cronista Analógica de um Tempo Digital. Eu posso sim, ler? É rapidinho por para você, favor. porque eu adorei muito, é uma grande resposta para quem pergunta sempre a diferença entre crônica e conto, sabe? Eu acho Sim. isso ótimo. E a Cidinha, a narradora da Cidinha nessa crônica fala: a crônica é um retrato do momento, do sentimento, do pensamento, da reflexão. É grito ou murmurro, clareia ensolarada, ou porão cheio de bichos rastejantes e sonolentos, escondidos pelos cantos. Corte fino de adaga, precisão de cutelo. Adorei isso. E se é verdade que o romance ganha o leitor por pontos e o conto por nocaute, a crônica esgrima e vence por WO. Isso é maravilhoso nesse trecho que eu li aqui em relação à crônica. Porque você pega assim, o Loyola sempre fala que a diferença de crônica e conto é por causa do prazo, tem o prazo, né, de entrega. Uhum, uhum, É, uhum. cada um tem sua explicação. Eu adorei essa explicação no presente no texto. E é mais ou menos isso, é uma esgrimista, assim, a Cidinha na crônica. A gente esgrima, esgrima, E né? outra coisa que eu vi também, que foi no conto Farrina no eixo, Sim, um eixo em Nova York, que também me abriu assim a mente em relação ao conto e também a construção das personagens e de personagens, que a Farrina, a personagem, que é a personagem título do conto, a interlocutora fala que ela é que nem uma cebola, uhum, vai tirando, descascando e você vai construindo todo aquele caráter, aquela característica dela. Para você, assim, na sim. construção dos personagens, Cidinha, um quê de farrina, você vai tentando esmoer, tirando umas camadas para saber quem é esse personagem, ou o leitor que tem que fazer esse desafio também? Eu acho que é o leitor, né? E eu dou.
eu dou os elementos, né? Os elementos que eu alcanço ou os que eu quero mesmo. E a coisa se completa quando a pessoa lê, né? E faz a interpretação dela daquela figura, né? Que tá ali. Uhum. E eu queria saber se também vamos puxar na questão do Exu em Nova York, que o professor, depois de muito tempo escrevendo crônicas, publicando crônicas, e infanto-juvenil, outros gêneros, você foi para o conto. Como foi da Biblioteca Nacional? Eu não te ouvi, Jorge. Jorge? Que fazer alguma coisa aqui? Tá me ouvindo agora? Oi. Tá conseguindo me ouvir agora? Oi? Tá me Tá ouvindo muito agora? picado. Tô, agora sim. Agora sim? Oi? Oi? Tá me ouvindo aqui, Sim, Cristina? sim, agora sim. É, eu vou repetir, a pergunta, tá bom? Vou Uhum. colocar nos dados móveis aqui no 4G, que eu acho que é melhor, porque minha internet hoje está terrível, Cidinha. Você não imagina quanto que a minha internet hoje está terrível aqui, onde eu estou morando. Que bairro você Você tá? tá conseguindo me ouvir? Tá tranquilo Tô, agora, né? sim. Ah, perfeito. Já coloquei no 4G, vamos ver agora se vai. Uhum. Eu queria saber um pouco mais da construção do Exu em Nova York, Cidinha. Sim. E também foi premiado pela Biblioteca Nacional e a importância, vamos dizer assim, desse prêmio para a trajetória do livro, depois, assim. Aham. Então, acho que antes, assim, né, do, da, da importância para a trajetória do livro, a importância, para mim, foi algo como ah, um prêmio é sempre um reconhecimento dos pares, né? Eu não sou do tipo de escritora que despreza os prêmios. Não, eu acho os prêmios importantes. Claro, Principalmente se você, dentro do sistema literário, se você corre em raias que não são as raias principais, né? Os espaços mais estabelecidos. Então, é uma legitimação que é importante, né? A gente fez, antes do prêmio, até a gente fez 1.500 exemplares, né, da primeira edição, e 7 meses depois nós tivemos que reimprimir. Aí fizemos mais 2.000 exemplares, que são os que a gente tá vendendo agora, né? uhum, E eu vendo muitos meus livros, né, pela minha loja virtual, a Kwanza Produções, pelo Instagram também. E o Exu é um dos campeões de venda, né? Ele circula muito sozinho, independentemente de que campanhas de divulgação estejam em voga. Ele circula muito sozinho, as pessoas dão muita notícia de que as pessoas não têm o livro, mas ele é pequenininho, né? Então leem na casa de um amigo, chegam na casa do amigo, veem alguns livros ali e se interessam pelo Exu e leem em 2 horas, 3 horas, leem o livro e o prêmio deu, né, uma certa visibilidade, não tanto pelo prêmio, mas pela forma como não tanto pelos promotores do prêmio, mas pela forma como eu trabalho isso, né? Por exemplo, se eu estou numa feira literária qualquer, estou lá com a minha banquinha de livros. Quando eu digo assim, esse livro aqui ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, uhum, as pessoas, sim. opa, é um livro premiado.
Então, elas sim, compram o livro, porque ele é sim. premiado. Então, tem essas ondas, esse selo, né, de legitimação do trabalho e que é o capitalismo, que eu não sou boba, né? É o E é capitalismo. bom. Não, está certo isso. E falando nisso, é bom você ter citado o Kwanza, Kwanza Produções, que para mim é um portal, um site muito relevante, muito importante, assim, que você criou para vender os seus livros. Eu queria saber mais sobre ele. E o motivo de você criar, não estava entrando os seus livros nessas livrarias, as livrarias aí grandes que agora estão todas falindo. Como que surgiu a Kwanza Produções? O sistema literário é complexo. Eu trabalho com, sei lá, devo trabalhar com 8, 9 editoras diferentes, né? E cada editora tem o seu sistema de trabalho com livrarias ou não, né? Eu trabalho, por exemplo, com a Palas, com a Pollen, que são editoras de porte médio, mas que trabalham com livrarias. Já outras editoras, como a Masa Edições, que completou 39 anos, né, recentemente, a Masa não trabalha com livrarias. Eu tenho quatro livros, né, pela Masa Edições. Outras são editoras pequenininhas, independentes, como a Me Pariu Revolução, né? Uhum, E essa coisa da loja virtual é uma forma de ter meus livros todos ali agregados e disponíveis para as pessoas, independentemente de livrarias, de distribuidores, né? Embora eu queira estar nas livrarias também, e estou em muitas livrarias do Brasil, levada por editoras como a Palas e a Pollen, e agora eu vou começar, estou fazendo um livro também com a Oficina Raquel, da Raquel Menezes, né, do Rio, que é uma pessoa também que trabalha muito com as livrarias, né, do país todo, com um certo perfil de livrarias. E então é isso, é uma estratégia, é parte da minha estratégia, a loja sim, é parte da minha estratégia sim. de circulação dos meus livros, né, e de disponibilizá-los para chegar até as pessoas. E você disse também de oficina, você também comanda oficinas, né, de escrita criativa, escrita literária, né, Cidinha? Sim, oficinas, palestras, aulas, isso tudo que a gente faz, que é o que de fato dá alguma grana para a gente viver. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui do Ian Viedo, escritor querido, escritor livreiro, livreiro da Ria Livraria também. Ele te Sim, pergunta, Cidinha, você citou no começo da conversa o Fernando Sabino, que tem também um livro sobre Nova York. O Exu Nova York foi uma espécie de retorno a essa referência ou não nada a ver? não, nada a ver, nada a ver. Uhum, O Fernando Sabino foi, né, um grande viajante. E as uhum, crônicas do Sabino falam muito dessas viagens, né? Ele gostava muito de cidades da Itália, ele viajou muito por Paris também. Um cara muito múltiplo, né? Ele tocava bateria, foi campeão de natação sim, na juventude, né? Tocava bateria, tinha uma ligação forte com a música, com cinema também, né? Muita coisa das viagens dele. Ele filmou naqueles rolos antigos, né? Que eram guardados naquelas coisas de lata e tal. E um cara muito múltiplo que sempre falou nas crônicas, né, das viagens dele. E o Sabino, ele tem uma coisa que eu admiro muito e que eu gostaria de aprender, que é uma técnica de escrever crônicas muito longas. Tem crônicas do Sabino de 8 páginas, 9 páginas, 10 páginas, e são uhum, crônicas, né? Que refutam essa coisa que a gente, um simplismo, né, que a gente aprende na escola, principalmente, que é
a definição de crônica como um texto curto. Não necessariamente. Quem diz isso? Não leu Fernando Sabino, não leu Raquel de Queiroz, que é outra cronista fantástica, não leu João do Rio, que João é do outro Rio. cara que tem crônicas extensas também. O próprio Lima Barreto também tem crônicas que são bastante extensas, né? E essas pessoas não perdem o pulso. E para mim o campeão é o Sabino. Não perdem o pulso enquanto Uhum. estão escrevendo uma crônica que não deixa de ser crônica e é longa, mas não tem nenhum retorno assim. Quem, quem, quem mais me marcou na infância, porque depois na vida adulta eu já não curto os textos dele, mas as crônicas, mas quem mais me marcou na infância foi Paulo Mendes Campos, O pela amor acaba. poesia. Isso eu busco, isso eu sinto que eu volto o tempo todo, porque eu fico muito alegre quando eu consigo fazer um texto em prosa que tem muita poesia, sabe? O Amor Acaba, que é um dos mais famosos dele, é crônica, mas beiram muito à poesia, né? Essa crônica, O Amor Acaba, que ele escreveu. O Paulo Mendes É, Campos eu, é eu, uma bela. eu Pode não me falar. lembro assim de nenhum título, não. Mas eu me lembro que eu li as crônicas dele selecionadas para crianças, né? Que foram publicadas Uhum. numa coleção antiga chamada Para Gostar de Ler. Ah, sim. Eu, inclusive, fiz esse livro aqui. Eu estou fazendo uma série com as minhas melhores crônicas, e eu fiz esse livro aqui, o Para Para Começar, começar. Incrível. que reúne textos que são narrados por crianças e adolescentes ou protagonizados por crianças e adolescentes. Aqui é uma volta a esse meu momento lá atrás de leitura, né? Como o livro não podia se chamar Para Gostar de Ler, ele se chama Para Começar. Mas é Esse é, aquele espírito. esse é o volume 2, tem o volume um É também, o, né? é o volume 2, o volume 1 é esse aqui, que é o Exusilhar. Lindo título, excelente título. É, isso Que, é que, um verbo que também é neologismo que eu que também criei. é uma busca, um retorno também às crônicas que você lia, esses dois volumes, Cidinha. O Para Começar. O Para Começar tem essa referência mais direta. Uhum. Eu estou fazendo essa série porque assim já eram 8 livros de crônicas, né? E eu tomei essa decisão antes de fazer o Exu, que é o livro de contos. Sim. Então é um volume grande de trabalho que eu tenho, e as crônicas elas me permitem uma organização temática, né? E eu resolvi fazer isso como uma forma também de dizer, puta, olha aqui, tem um trabalhozinho consistente aqui, dá uma olhadinha e tal. Não, claro, claro. E você puxou das crônicas, eu queria muito detalhar algumas crônicas do Parem de Nos Matar. Sim. E Parem de Nos Matar de 2018, Cidinha, se eu estou errado, ou Ele é de 2019? 2016 16, e até é a mais primeira antes. edição. E aí, em 2019, a primeira edição, que é essa aqui, ó. Ah, eu tenho da Pollen, a Pollen de 2019, né? Essa aqui eu fiz com a Ejuma em 2016, e em 2019 a gente fez essa aqui, que é um trabalho do Rodrigo Quena, essa capa. A gente fez uma parceria Pollen Kwanzaa. Eu E editei junto com a Lisandra. a Elisandra Souza, né? Escritora. Não, a Lisandra Magon de Almeida, a Bacana. Ah, editora. sim, é da editora. É, e eu acho tão importante que eu estava relendo algumas crônicas do Parem de Nos Matar, o seu amor pelo cinema, hein? Isso eu não sabia, hein, Cidinha? A gente precisa sentar Mas um dia e eu não sou conversar cinéfila, sobre hein? cinema. Mas não, mas eu Não, adorei as não crônicas. tenho. Sou uma pessoa que assiste só, né? Adorei as crônicas que você falou. Precisamente sobre o Oscar de 2016, o Oscar So White, né? Que rolo que É, aconteceu, né? Aí você falou do sim. Chris Rock, você fez uma estatística muito relevante em relação
as autoras negras que foram indicadas e que ganharam também, e se os papéis que elas atuaram também, que é muito estereotipado, né, em relação Uhum, à premiação. E é isso que eu uhum, falo isso que eu vejo na sua crônica, é uma coisa, é algo que é instantâneo, porque você deve ter escrito depois que você assistiu o Oscar, né? Daquele ano, uhum. mas ainda reverberam nos dias atuais, principalmente agora. Ainda mais que o título Parem de Nos Matar, muito mais agora também, né? Que está acompanhando. Você faz anotações. Eu falo do Oscar porque é uma coisa que eu adoro, né? Que é cinema, mas você faz algumas anotações ou você espera, porque aquela análise do discurso que você fez do Chris Rock, que foi o apresentador daquele ano, daquela cerimônia, Uhum, foi muito relevante, muito importante para observar. Como que você criou? Eu falo dessas duas crônicas uhum. específicas no desenvolvimento dessa sua crônica. Então, ali é um exemplo de crônica que eu fiz pesquisa, né? Porque eu não sou entendida de cinema, não tenho aquele acúmulo. Eu fui buscar, fui ler, fiz uma leitura com critérios, né? E vi o que me servia e o que eu queria levar para o texto. E para ser sincera, eu nem assisti, eu não assisto o Oscar. Não, eu não assisti. Não, fez bem, é Eu muito vi chato. depois. Aí eu fui ver depois, né? Porque as pessoas estavam comentando muito. Eu falei, mas será? E eu vendo o que elas estavam comentando e dizendo que era que ele tinha sido infeliz, que ele tinha sido racista também. E eu Uhum, falei, mas será? Aí fui assistir. E enquanto eu assistia, aí eu fui fazendo análise de discurso, que é um negócio que eu adoro uhum. fazer, né? E aí assim que surgiu o texto, assim que eu compus o texto. E há muito nas suas crônicas e nos contos atuais também, nos contos do Exu, algo que você faz esse diálogo entre a tradição africana, as africanidades, e Uhum. também a contemporaneidade. Tem muita coisa, Isso. temas muito interessantes, como no celular, o computador, que tem esse choque da tradição da contemporaneidade. Conta um pouco para a gente nessas temáticas. Esse é um veio, né, que eu persigo e ao mesmo tempo é uma fonte que me alimenta, né? Há alguns anos as pessoas me perguntavam assim, ah, e qual que é a sua pesquisa? Eu ficava assim, gente, qual é a minha pesquisa? Porque o entendimento que eu tinha de pesquisa era a pesquisa acadêmica, com uma metodologia definida, com técnicas definidas e tal. E eu não me sentia fazendo isso, né, para a produção literária. Sim, Aí depois eu consegui entender que não, né, nem precisava fazer, que a pesquisa está mais relacionada àquilo que te alimenta e que você busca aperfeiçoar para escrever, de onde você tira as coisas, né? E aí eu entendi que a minha pesquisa ela passa por africanidades, orixalidades, ancestralidades e pelas tradições africanas, afro-indígenas, afro-brasileiras, afro-diaspóricas, sempre em diálogo e em tensão com a contemporaneidade. Esse é o fulcro, por exemplo, do primeiro volume da série com as minhas melhores crônicas, que é o Exuzilhar. E é o fulcro também do Exu, né? Do Exu em Nova York, do meu livro de contos, e está presente na minha obra toda, nesse livrinho aqui, que é uma novela, Os Nove Pentes da África, né? Tem tá forte também no Kwame, que é um outro infanto juvenil, no Homem Azul do Deserto, que é o livro que você já mencionou aí, né? é lindo, é Então, lindo. Esse livro é lindo, eu, viu? eu gosto.
Eu Os acho que é o Tuareg. meu melhor livro. A Karine me disse que você chegou a conhecer o Tuareg, né? Eu tenho paixão pelos Tuareg. E Mas conheço chegou o a conhecer, né? Chegou a Mafuz. conhecer, né, Sim, Cidinha? Mafuz, ele vive aqui em São Paulo. E conta o azul, o porquê do azul, o homem azul, né? Quando você relatou isso na crônica, eu achei tão lindo, cara. Eles usam uma túnica, né? Aquela túnica de mil e uma utilidades, como está dito lá na crônica, que protege dos. Eles são povos nômades, né? E vivem Sim. no deserto. Então, o deserto é muito quente durante o dia e gelado nas madrugadas. E eles usam uma túnica, que é uma túnica azul, que os identifica como povo, inclusive. E essa túnica é tingida como uma espécie de anil. E quando eles transpiram, aquele azul sai na pele deles e eles ficam com a pele azulada. Então, há séculos, eles são conhecidos como os homens azuis do deserto, É os Tuareg. maravilhoso. É maravilhoso. Tem É. uma pergunta aqui da Semaia muito boa. Nós estamos encaminhando para o final, já Uhum. faltam alguns minutos, mas tem uma pergunta muito interessante da Semaia, grande escritora aqui. Um beijo para a Semaia. Cidinha, sobre o que você ainda quer muito escrever em suas próximas publicações? Algum tema em específico? E ela ainda diz: muito obrigado por sua escrita, sou admiradora. Ah, que bom. Obrigada. Ela é Ah, uma tem. incrível escritora também, a Semaia, viu, Cidinha? Incrível. Aham, quero conhecer. É, ah, tem muita coisa assim que eu quero escrever. Eu quero escrever prosa mais longa, né? Quero escrever romance. Tenho um doutorado aí para terminar. A hora que eu terminar, eu acho que eu me jogo para escrever romance, né? E essa temática das africanidades, orixalidades, a ancestralidade é muito vasta, né? É muito vasta. É como você. Eu sempre fico pensando nas canções do Rock Ferreira, que é Uhum. um compositor baiano, né? E as canções do rock tratam de um universo de tradição, tradições afro-brasileiras, tradições afro-indígenas, e os elementos são mais ou menos os mesmos, mas as combinações são infinitas. As combinações que ele faz nas canções, né, são Uhum. infinitas. Então eu vejo um pouco isso também, que tem alguns elementos bastante comuns com os quais eu trabalho, vindo dessas fontes aí que eu mencionei, e o arco de combinações é infinito, né? Então eu quero fazer mais combinações e, e tentar combinações novas que vão produzir novas sonoridades também. Tem uns passeios aí pela música também, acho que no segundo semestre. Eu tenho uma música com a Tatiana Nascimento, que é Que um legal, Cidinha. poema, um poema que ela musicou, e tem umas coisas aí que devem vir também, outras, no segundo semestre. Esse é um universo que me interessa muito, da composição musical, né? Uhum. E como já estamos chegando ao nosso final, Cidinha, primeiro eu quero te agradecer. Obrigado por esse tempo de Prazer. conversar, de sair um pouco dessa aflição que a gente está vivendo aqui nessa pandemia. Muito obrigado mesmo, Cidinha. Um aviso, a Cidinha tem um conto inédito que ela publicou na revista Ria, revista da Ria Livraria. Isso. Você A pode Adélia e a Iaú. Isso, você pode acessar no link aqui do Instagram, a revista foi a edição anterior, mas ela tá lá, Uhum. você pode ler, maravilhoso o conto que ela escreveu.
E quero deixar também um É recado uma de que crônica, hein? é uma É uma crônica, é uma crônica. crônica. É uma crônica, desculpa, é verdade. É uma crônica. E quero deixar aqui também que depois do Conversa Ria, vou publicar uma indicação de livros do Ian Oviedo. Ele sempre indica um livro logo depois do Conversa Ria. Então ele vai indicar um livro que vai estar no IGTV. Essa nossa conversa vai estar no IGTV, viu, Cidinha? E também Tá vai bom. estar no canal da Ria Livraria no YouTube. Eu mando o link para você depois, tá bom? Por favor. E eu queria, para encerrar, Cidinha, como nós estamos vivendo um isolamento, uma pandemia, uma quarentena, para você, assim, qual que é a primeira coisa que você quer fazer depois que isso tudo acabar aí, da quarentena, do isolamento? Eu quero ver as pessoas, né? Que eu não tenho podido ver, que tenho conversado só à distância, as pessoas queridas com as quais eu não estou me encontrando. Eu quero ver as pessoas, estar com elas. Né? É a melhor coisa, né? É o que eu tenho vontade. E que para achar os livros, querer adquirir os livros da Cidinha, comprar com as produções, né, Cidinha? Isso, e as pessoas podem falar comigo também pelo Instagram, que é o Tá, @Cidinha da Silva Escritora. tá. Cidinha, muito obrigado aí mais uma vez, viu? Você quer Eu que encerrar, agradeço. você quer encerrar lendo algum texto seu? Pode Fica à ser. vontade. Seria uma honra pra gente. Deixa eu ver alguma coisa curtinha aqui do Exusilhar. Tá. Enquanto isso, quero agradecer muito a todas e todos e todos que estiveram aqui nesse, nesse Conversa Ria. Próximos virão, novidades culturais também irão surgir na Ria Livraria. Acompanhem nossas redes sociais que vocês saberão das novidades aí. Enquanto isso, quero agradecer aí Marquinhos, Morgana, Ian, Jarbas. Meu grande beijo, abraço, fiquem bem, vocês aí, queridos e queridas. E estamos aí nessa correria, na luta. Esperando aqui a Cidinha. Vamos aí. Olha, vou ler um texto que eu gosto muito, que está aqui no Exusilhar, que se chama Durga e a Senhora das Águas. Maravilha. Onde queres, ó Dé, serei Durga. Teu mel veneno não me encantará. Eu te revelarei o belo com o mel de minha íris, quando meu olhar exusilhar o teu. Montada em um tigre branco, irei a teu encontro, para que reconheças minha força e ouças minha versão da caçada. Eu, que nasci da boca flamejante de Brahma, Shiva, Vishnu e Xangô Aganju, envolta nas águas da mãe que também te trouxe ao mundo, te saudarei com 10 braços e um olho de lótus, que a mais nada verá além de ti, rainha de todas as águas, de todo o doce do mundo. Vestirei o traje azul brilhante de Durga e emitirei raios que te darão tônus e calma. E quando quiseres descansar tua força descomunal, te oferecerei 10 mãos macias e poderosas, fortes o suficiente para te amparar. Dedicarei meus 9 dias de culto a ti. No primeiro, te oferecerei flores e água fresca e desejarei em silêncio que abras olhos e braços à sede que tens de mim. No segundo, o coro de colibris de Odé cantará o canto de amor que compus para ti. No terceiro, te darei minerais preciosos ao teu gosto fino, quartzo, ouro, diamantes, turmalinas. No quarto dia, tu te permitirás ser ninada por meus 10 braços. No quinto, tu compreenderás que não existo sem ti. No sexto, explodindo de contentamento, a lua criará mais uma fase, cheíssima de amor. No sétimo dia, brindaremos às águas com vinho de palma da adega de Ogunjá. No oitavo dia, Olodumare e Shiva
sorrirão ao nosso amor. No nono, beijarei tua boca de ameixa,